Voltamos com o nosso Tome Ciência. Estamos aqui numa conversa com o Roberto Nikolski, que é diretor-geral da Protec, com o Reinaldo Ferraz de Souza, coordenador-geral de Serviços Tecnológicos do MCT, com o Maurício Guedes, que é vice-presidente da Associação Internacional de Parques Tecnológicos, e com a professora Anne-Marie Maculan, que é lá da COP da UFRJ, e a ela, como eu fiquei prometendo aqui na hora do intervalo, que nós vamos dirigir essa questão. Já existe, da parte dos estudantes, essa ideia de pensar em ter uma empresa incubada, ou ter essa ideia de empreender, ou de colocar dentro de um processo de trabalho não vinculado ao emprego tradicional, né, que seria a criação da empresa. Então, existe essa ideia? A senhora acompanha isso com bons olhos aí? Eu creio que sim. Creio que os estudantes hoje, efetivamente, o interesse deles está sendo despertado para outras alternativas do que simplesmente procurar um emprego que é normal, que é legítimo, né, dentro de uma empresa. Agora, eu acho que o papel da universidade ficou evoluindo muito nesses 50 últimos anos, eu diria, né, dentro desse processo de inovação. As universidades, elas têm um papel absolutamente essencial porque elas são as grandes produtoras de conhecimento. E nós sabemos que o processo de inovação, ele é um processo consumidor de conhecimentos. Esses conhecimentos são produzidos, sim, em diferentes espaços, né? Mas nas universidades, efetivamente, é lá que se produz, se gera uma grande quantidade de conhecimentos avançados que são absolutamente indispensáveis para o processo de inovação. A dificuldade é efetivamente disseminar esses conhecimentos e tornar eles mais acessíveis, vamos dizer, e ser inseridos dentro do processo produtivo. E não há dúvida que a formação de recursos humanos, a formação dos alunos, por várias experiências que eles vão ter, seja na sala de aula, principalmente pelas atividades de pesquisa, desperta neles um interesse maior para acompanhar, vamos dizer, esse conhecimento e transformar esse conhecimento, aplicar ele dentro de atividades que são geradoras de valor econômico. Certo. Bem, então eu vou pegar esse gancho e perguntar... Posso ilustrar? Pois não, à vontade. Ilustrar o que a Anne-Marie acabou de dizer. Sim. Nós realizamos na COP, há 9 anos, para o SEBRAE, um jogo de empresas para estudantes universitários. É uma competição anual que acontece no Brasil e acontece também em vários outros países sul-americanos. Você sabe quantos estudantes universitários brasileiros se inscreveram no Desafio SEBRAE esse ano para poder ter a experiência de administrar uma pequena empresa? 94 mil estudantes. Então, é uma massa significativa de jovens universitários que têm interesse em considerar essa ideia do empreendedorismo, não do empreendedorismo, mas porque o empreendedorismo não é só para as empresas, né? Você tem que ser empreendedor também no setor público, mas de constituir, de criar, de dirigir uma pequena empresa como uma alternativa de carreira para ele. Exatamente, por isso é que eu ia perguntar ao nosso representante aqui do Ministério de Ciência e Tecnologia, Reinaldo, há já uma visão de vocês quanto à importância de pequenos empreendimentos? Seria na micro um caminho da inovação ou ainda é a empresa tradicional? Qual é a visão estratégica? Não, esse quadro descrito pela Anne-Marie e pelo Maurício, ele é exatamente um dos focos do Ministério. Na década de 70, no governo Reagan, nos Estados Unidos, eles fizeram um ranking e viram que o estudante americano está ficando ignorante em matemáticas e ciências. Isso gerou todo um programa de recuperação do ensino de matemáticas e ciências. E uma parte, até o recém-eleito Obama, que vai tomar posse em 2009, voltava a tocar nessa tecla. Pois então, no início dos anos 90, quando o Brasil começou um processo aí de desgravação tarifária e expor a indústria brasileira à competição, etc., etc., por conta do novo cenário de globalização que já se delineava, o Senai fez um estudo muito interessante
onde ele mostrava que a questão das competências, do treinamento, ele era menos relevante, que o fator determinante era a pessoa, o jovem, primeiro compreender, dominar os códigos da comunicação escrita e falada. Depois a compreensão da matemática do cotidiano, as 4 operações. E depois saber se situar no tempo e no espaço. Eu diria que isso é a base da capacidade empreendedora, né? O Ministério está muito atento ao papel do empreendedorismo e da microempresa, da empresa pequena de base tecnológica, porque ela tem sido entendida como natural motora do processo de inovação, né? Alguns exemplos no Brasil são muito fáceis, né? Por exemplo, um dos mais importantes sistemas de reconhecimento de pessoas por intermédio de leitura da íris é de uma microempresa brasileira, né? Uma prótese para aneurisma, né? Desenvolvido por uma microempresa de Campinas, bate as melhores próteses do mundo longe em matéria de eficiência e tal. Então isso mostra muito claro, embora sejam exemplos isolados, mostra que há um espaço fantástico, né, para o papel da micro e pequena empresa e para o empreendedor individual no processo de desenvolvimento. Tanto é assim que a lei de inovação, ela faculta as empresas, as grandes empresas, a contratarem pesquisa e desenvolvimento, seja com universidade, seja com microempresa, seja com inventor independente. Bem, e aí eu vou... Um reparo, a lei do bem, no seu artigo 18. A lei do bem. Isso aí. Nicosto, já que você tomou a palavra, a visão da Protec sobre isso, porque vocês têm ali a representação de empresas de vulto. Como é que é a visão de vocês aí em relação à pequena empresa ou a empresa? Normalmente a empresa grande tem um laço no exterior, acaba comprando a tecnologia e não investindo na inovação. Qual é a visão disso? Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena corrigenda. A Protec não representa empresas. Não, mas tem no Ela conselho tem muitas 26 associados, certo. Somente entidades empresariais, setoriais ou regionais. E até mesmo gerais, federais, como SEBRAE, certo. Senai, CNI, etc. Mas ela não admite como associado uma empresa, para não perder o caráter com a impressão por causa dos nomes. Isso, talvez. Então, a questão que se coloca, que você colocou, eu veria de uma forma, nós vemos de uma forma bastante diferente. Em primeiro lugar, é preciso constatar que inovação não é um produto acadêmico. Inovação é um produto empresarial. Quem inova é a empresa, porque inovação é agregar melhorias, agregar novos aspectos, novas performances a produto ou processo e colocar isso no mercado e ter resposta favorável do mercado. Apenas fazer isto num protótipo não caracteriza uma inovação. Portanto, o gerador de inovação é a empresa. Então, sob esse aspecto, quando nos referimos a pequenas empresas, estamos falando de outro gênero de empresa, diferente desta a que se referiu o Reinaldo e a que se referiu também a Ana-Marie, do ponto de vista do empreendedorismo. Nós estamos falando das empresas que estão no mercado, produzindo, competindo e lutando para sobreviver dentro desse novo cenário globalizado. Essas empresas é que sentem a competição diretamente e precisam continuamente agregar inovações, pequenas inovações. Inovação, como diz o nome, inovatio, ela vem desta expressão latina, quer dizer, botar algo novo em. Não é uma descoberta, é simplesmente incorporar num processo que cada vez mais rápido, se possível, algo que permita à empresa competir melhor
com o seu produto ou seu processo. O seu produto desta empresa ser melhor, mais avançado. Isso mesmo. Ter mais uma coisa para o consumidor do que o do concorrente. Pois bem. Então, ainda há pouco dizia o Reinaldo que patente não é um indicador exclusivo. Realmente ele tem razão, ele não é um único indicador, mas é certamente o mais expressivo. Tanto é que todos acompanham este indicador. E países novos, como por exemplo a China, investiram uma fábula de recursos para montar o seu instituto e para estimular a sua população, os seus técnicos, a produzirem patentes. A China hoje é o segundo país do mundo em patentes depositadas no seu próprio país. Ela recebe, o escritório chinês de patentes recebe mais de 200 mil patentes por ano. Pedidos de patentes, perdão. O maior é Japão, que tem mais ou menos 330 mil. Embora o Japão pareça ter a particularidade de poder dividir muito o seu sistema de patentes. Não, né? Isso aí são detalhes não tão relevantes, existem diferenças, mas o fato é que a China estimula os jovens, estimula os empresários a patentearem. Claro que destas patentes ela vai tirar uma parte realmente pequena das melhores patentes para depositar no escritório americano, onde elas terão competitividade. Então, se esta expressão, dizer que não damos a devida importância à patente, teria sentido se todos os outros indicadores de tecnologia, que não são tão universais nem quantitativos, indicassem que estamos produzindo muita tecnologia. Por exemplo, o setor de manufaturas, a indústria manufatureira, se ela estivesse produzindo muita tecnologia, ela estaria competindo muito bem, estaria aumentando a sua participação no PIB, crescendo mais do que o PIB. Isso não é verdade. O setor industrial caiu de 30 e tantos % para 28%, segundo o último dado do IBGE, e a manufatura está já reduzida a 18%. Outro indicador. Os itens de alta tecnologia na pauta de exportações brasileira estariam em crescimento. Também não é verdade. Todos os itens de média alta e alta tecnologia estão caindo, ano após ano, como expressão, como participação na pauta de exportações brasileiras. Terceiro item. A importação de itens de alta tecnologia estaria se retraindo, em função da produção brasileira. Também não corresponde à realidade. Muito pelo contrário, estamos agravando os índices de dependência tecnológica. O déficit no balanço de pagamentos da indústria eletrônica, este ano aqui, deve ultrapassar 23 bilhões. Foi 17 bilhões no ano anterior e foi em torno de 10 ou 11 há 2 anos atrás. O déficit da indústria química beira os 8 bilhões, o déficit da indústria farmacêutica, que nem tinha déficit há poucos anos atrás, hoje está com déficit de mais de 4 bilhões. Então, a tendência da nossa indústria, e isso é o que expressa essa retração da indústria manufatureira, e a sua falta de competitividade. Bem, nós vamos ter que fazer mais um intervalo e vamos tentar, então, no próximo bloco, a gente discutir que se essa visão que você acabou de marcar aí não aponta para a gente a necessidade de algumas medidas ou como é que é a visão dos nossos outros convidados sobre o tema. Voltamos já já.